Bom dia, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. Hoje no programa nós vamos abordar dois temas muito importantes. São temas que estão aí em alta, né? As pessoas têm falado muito, eu tenho visto muitas matérias, artigos, entrevistas sobre controladoria no estado e no município. No estado já tem, no município ainda não. Então nós vamos falar sobre isso. Para que serve a controladoria? O que acontece na controladoria dentro de uma administração? Tudo isso é bom saber. Quando a gente ouve falar muito de corrupção, muito de dinheiro desviado, né, verbas desviadas, vamos falar sobre controladoria para falar e mostrar como pode evitar tudo isso, começando pelos municípios, não é? E também vamos falar sobre ações indenizatórias por danos morais em redes sociais. Olha só. As pessoas hoje estão muito mais espertas, as pessoas hoje sabem dos direitos, né? Dos direitos na lei. Então, aqueles que gostam de ofender, caluniar, também têm que conhecer os seus deveres, né? Não é liberdade de expressão, porque quando ofende, quando calunia, quando a pessoa se sente ofendido realmente, que trouxe dano moral, a pessoa tem direito de entrar com uma ação indenizatória. Então nós vamos falar sobre isso, explicar, vamos informando as pessoas, isso é muito bom. É um assunto que está fervilhando, existe um monte de ação já contra danos morais, né? E as pessoas precisam entender o que é dano moral e o que não é. Às vezes não é, às vezes não chega a ser um dano moral, mas muitas vezes as pessoas sofrem esse dano. E aqueles que ainda não sabem que têm o direito de entrar com uma ação indenizatória vão conhecer também, tá bom? O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Nós estamos aqui já sentados com o Dr. João Paulo Lacerda, advogado, e nós temos aqui não é um expert, um expertise em controladoria, né? Nós vamos falar sobre isso. Olha só, controladoria do município. Para que serve? Por que controladoria do município? Nós vemos aí muitas pessoas falando sobre gastos do município, que gastou errado, que suspendeu licitação, que está precisando de comida nas escolas, não tem, precisa de uniforme, não tem, precisa tapa-buraco, ainda não deu conta, precisa asfaltar, não tem. E muitas outras coisas dependem dos gastos do município, das finanças. E onde que entra a controladoria municipal nessa conta, né? Então é isso que ele vai falar agora, e depois nós teremos aqui outros assuntos, mas primeiro nós vamos esclarecer bem que tem muitas pessoas vendo aí entrevista no jornal, artigo seu inclusive, mas o que é controladoria? As pessoas realmente, as pessoas na rua, as pessoas em geral não sabem, viu, doutor João Paulo? Bom dia. Bom dia. Controle interno ele está previsto na Constituição Federal. O tema controladoria municipal não é um tema novo. Está previsto na Constituição de 88. Só não tinha. A partir Era lei só. A partir de um certo tempo para cá é que os municípios, por até recomendação do Ministério Público Estadual e do próprio Tribunal de Contas, é que começaram a implantar suas controladorias. Mas, como eu disse, está previsto lá na Constituição. O artigo 31 da Constituição Federal, ela diz lá que o controle dos municípios será exercido pelo controle externo, que é no caso o Tribunal de Contas, e pelo controle interno. Controle interno, cada município vai criar o seu. O artigo 74 da Constituição, por sua vez, ela trata lá que tanto os poderes executivo, legislativo e judiciário também terão que ter os seus controles internos. Como o senhor disse, tem que ter o controle, já é lei há muito tempo e agora parece que já existe o órgão, já existe criado a controladoria no nosso município, aqui em Campo Grande.
Já existe. A controladoria já foi... Mas não está funcionando. Eu acho que tem que ter avanços, né? Nós temos aí, todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul possuem controladorias devidamente implantadas. Existe a figura do controlador, mas que efetivamente funcionam são apenas alguns municípios. Por que eu digo isso? Porque os prefeitos, os presidentes de câmaras municipais que estão obrigados a implantar as suas controladorias, ainda não viram que esse órgão é um órgão que ajuda a administração e que não atravanca a administração. Até então, os prefeitos viam esse órgão como um órgão que, olha, eu não vou conseguir colocar em prática as minhas atividades administrativas porque eu vou ter um órgão que vai estar aqui dentro da administração me atravancando. Então, isso não é verdade. Isso não é verdade. A controladoria, muito pelo contrário, é um órgão que está para ajudar o prefeito no desenvolvimento das suas atividades, sempre verificando o que diz lá o artigo 37 da Constituição. Se os atos praticados pelo prefeito estão dentro da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Porque hoje em dia não basta somente o prefeito praticar os seus atos. Ele tem que verificar se esses atos estão aí acobertados por todos esses princípios. A gente já vai entendendo, né? Vamos entendendo que realmente há necessidade desse controle interno, porque muitas vezes acontece algumas coisas, quem perde é sempre o povo. O povo sempre paga a conta. A controladoria é na prefeitura, no caso é no estado e na prefeitura, o estado tem. A prefeitura precisa realmente dar vida, avançar e realmente botar para funcionar. Nós tivemos agora, esse tempo atrás, que teve uma licitação que foi suspensa pelo Tribunal de Contas. Isso. Isso porque não teve o controle observando antes? Isso. Observe que é o seguinte, a prefeitura publicou um aviso de uma licitação. As pessoas, os interessados, impugnaram isso perante o Tribunal de Contas, informaram o Tribunal de Contas de ocorrência de algumas irregularidades dentro do edital e o Tribunal de Contas suspendeu a licitação. Por quê? Porque faltou um controle prévio. Era necessário que este edital passasse sob o crivo da controladoria do município. A controladoria ia verificar se nele existiam cláusulas exorbitantes, se existiam vícios e tudo mais. Então, esse controle deveria ter sido prévio. Como não foi, ele teve que ter realizado, ele foi realizado pelo Tribunal de Contas em controle posterior, o que não é legal. É legal que o controle seja feito de forma prévia, que a própria controladoria do município verifique os vícios e diga, ó, prefeito, esse edital contém vícios, vamos corrigir? Para que quando ele for publicado já não contenha mais essas irregularidades. Inclusive a controladoria, segundo a gente já conversou antes aqui, a controladoria do município trabalha em parceria junto com o Tribunal de Contas, é isso? No artigo recente que eu escrevi, eu disse justamente isso, que entre o Tribunal de Contas, que nós chamamos de controle externo, e o controle interno, não deve haver qualquer hierarquia. Acho que os órgãos têm que trabalhar em cooperação, em colaboração, para atingir o fim. Qual que é o fim? Que os atos da administração sejam todos realizados com legalidade e buscando transparência, o bem comum. Né? Exatamente. E aí eu chamo a atenção, já que você disse em relação à questão da transparência, a transparência está incluída na controladoria municipal. Né? Então, dentro da controladoria, nós temos a transparência, ou seja, a obrigação do município tornar público todos os seus atos, inclusive todos os seus gastos também. O que falta para o município que já existe como lei? Nós já temos uma controladoria. Existe o órgão o departamento sem o recurso humano. Eu sempre digo o seguinte, primeiro, o prefeito ou o presidente da Câmara tem que ser conscientizado do valor da controladoria. Da necessidade de ter uma controladoria. E mostrar para a população a transparência. Isso, não adianta nada o próprio tribunal, às vezes o Tribunal de Contas está recomendando, o Ministério Público Estadual está recomendando e o prefeito, não, esse é um órgão que vai criar mais despesa. Não, muito pelo contrário. É um órgão que vai, como eu disse no início, ajudar a administração, ajudar no controle dos gastos públicos. Hoje eu sempre digo que a administração municipal, ela compra mal, ela compra sempre mais caro, e isso
quem acaba sendo atingido é o cidadão. Com população. Falta de remédio, com falta de asfalto, com falta de educação. Então, eu acho que o prefeito tem que se conscientizar que essa controladoria vai ajudar a ele otimizar as suas ações administrativas. Não aumenta a despesa não, é só enxugar uns e outros aí que ganham sem trabalhar, né? Aí já nomeia um técnico, né? Para a equipe ali para fazer o controle interno, né? Não adianta só trocar pessoas, tem que arrumar o sistema, ajustar o sistema da administração pública, né, do dinheiro público, para as pessoas verem, olha, tá certo, tá gastando certo, tá tudo certo. Não tem porque realmente não teve recurso. As pessoas tendo mais confiança, né? A questão da transparência, quando eu falo em transparência, Magali, nós temos uma lei de acesso à informação de 2011. Essa lei entrou em vigor em 2012. O portal da transparência. Isso. Não. Mas você pega alguns municípios do estado de Mato Grosso do Sul, da última avaliação feita pela Controladoria Geral da União, para verificar se esses municípios estavam cumprindo a lei de acesso à informação, muitos municípios do estado tiraram 0 em transparência. Quer dizer, mesmo você tendo uma lei há mais de 5 anos vigente, você ainda tem município que ainda não está cumprindo. Não. Então, o cidadão precisa saber onde está sendo gasto o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos. Olha, a prefeitura está comprando. O que a prefeitura está comprando? O que a prefeitura está pagando? Então o cidadão precisa saber. E o município precisa colocar isso no seu portal. Então, mas nós estamos vendo aí que a maioria dos municípios não estão cumprindo ainda. Então, quer dizer, o que falta? Falta, prefeito, olha, isso é importante para você. É necessário colocar isso para que as pessoas fiquem sabendo, o cidadão fique sabendo onde está sendo aplicado o dinheiro público. E a CGU, né, que é o Controle Geral da União, vai se reportar ao controle interno. Isso. Porque eles fazem eles vão fiscalizar. E aí o seguinte, como eu disse, há essa relação de cooperação entre o controle interno e o Tribunal de Contas, assim também existe a relação entre o controle interno e a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União, ela vai verificar a legalidade e fiscalizar os recursos públicos da União aplicados nos municípios e nos estados. Isso aí, né? Vamos fazer aí. As pessoas fazem tanta campanha aí para o país, né? Vamos fazer para a nossa cidade, para que a gente tenha no município essa controladoria interna, para que as pessoas vejam transparência, para que as pessoas entendam onde está indo o dinheiro meu, seu, de todo mundo, né? Mas eu acho que ficou bem explicado. O que é controladoria? Eu acho que deu para explicar. Se não explicou, a gente vem de novo, né? Porque a gente agora vai falar sobre danos morais, indenização por danos morais, né? Fica fervilhando esse assunto. Ninguém quer ser ofendido, ser caluniado nos blogs, no Facebook, no Twitter, no Instagram e por aí afora. Ninguém quer. Mas existem pessoas que parece que existe para isso, para ofender, para caluniar, falar coisas. E olha, o que a gente já falou aqui, nós vamos aqui comprovar com o Dr. João, um advogado que também atua nessa área, é que as pessoas, não fui eu que coloquei, não fui eu que postei, mas você compartilhou, você curtiu, você concordou com aquilo, então você está igualmente responsabilizado criminalmente por isso. É verdade? Isso, exatamente. A questão do dano moral também está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º, da inviolabilidade da honra, da moral, da boa conduta. Então, isso tem origem constitucional. Você não pode ter a sua honra abalada, a sua intimidade abalada por nenhuma pessoa. Então... tem pessoas que falam assim, é liberdade de expressão. Espera aí um pouco. Você vai se expressar sem caluniar, né? Existe uma diferença entre a liberdade de expressão, né, e a questão da calúnia, da difamação, ofensas, que poderá causar danos morais. E causa, né? Toda calúnia causa. Aí vai depender, Magali, da ofensa. Observe o seguinte, há um tempo atrás, a questão do dano moral, ela vinha sendo muito disseminada. As pessoas vinham aí muito ingressando com ações na justiça para
danos morais. Olha, eu vou entrar com ação por danos morais. A pessoa olhou feio para você na rua, vou entrar com ação por danos morais. Tá fervilhando, né? Por aí. Fervilhando por aí. Então, a questão do dano moral é necessário verificar se realmente a pessoa, se essa ofensa, se essa calúnia, se essa difamação atingiu a honra subjetiva. Por isso que na verificação do dano moral é muito difícil ao juiz, na hora que vai fixar o valor, o quanto do dano, fixar isso. Por quê? Olha, às vezes eu me senti ofendido, mas esta ofensa não caracterizou um dano moral. Às vezes eu tive um aborrecimento, eu tive apenas um mero dissabor. Chamou de feio. Isso. Chamou de gordo. Isso pode caracterizar apenas um dissabor, né? Não caracteriza dano moral. Então, por isso que aí cabe aos advogados verificarem, agora, no caso concreto... chamou de sem vergonha, chamou de bandido, e a pessoa não chamou... Isso, aí... coisa assim que ofendem mesmo, que vai lá na moral da pessoa. Isso, aí cabe ao advogado ou o defensor público, no momento em que a pessoa procurar ele no escritório ou lá na defensoria pública, verificar, olha, isso aí não caracteriza dano moral, isso aí é apenas um dissabor e que pode caracterizar crime. Que não é então você vai ter que procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, porque isso pode caracterizar crime, não caracteriza dano moral, né? Porque nem sempre o crime caracteriza dano moral. Sim. O bullying, né? O bullying é crime. Isso, o bullying é crime. Mas não é dano moral. Aí vai depender também das circunstâncias, do caso concreto. Às vezes a pessoa chama, olha, você é baixinha, olha, você... Mas isso causou um constrangimento que foi além de um dissabor. Aí isso pode caracterizar dano moral. Então, por isso que quando você vai verificar a questão do dano moral, tem que verificar o caso concreto. Teve aí uma polêmica por causa de uma professora que disse que postou que ser gordo é feio e não é saudável. As pessoas se ofenderam muito com isso, né? E teve uma polêmica, parece que ela vai sofrer uma sindicância, coisas assim, né? Isso é dano moral? Não, eu entendo. Porque ela não falou para ninguém específico, ela fez um comentário. Eu entendo que isso aí até pode caracterizar bullying ou outra forma, mas não dano moral. Porque o dano moral, ela teria que ofender diretamente uma pessoa, de modo que aquela pessoa sentisse o que chamamos dor na alma, né? Então, às vezes você por aí afora, você passa por situações em que não caracteriza dano moral, por quê? Porque você não teve essa dor na alma, apenas foi um contratempo, né, que não caracteriza. Então, é necessário ter muita cautela. E nesse caso específico, eu entendo que não houve dano moral, nem sequer coletivo, né, porque não foi dito diretamente a uma pessoa. A nossa produção fez uma matéria, né, que eu quero que o senhor veja também. Vamos ver. Narayana sofreu um ataque à sua honra na internet e, sabendo dos seus direitos, agora ela deu início a um processo na justiça, pedindo danos morais. Então, é que muitas pessoas não sabem, mas assim, os crimes ocorridos na internet, a gente tem que fazer alguma coisa, né? No caso, eu fui vítima de um crime virtual que expôs a minha imagem, expôs minha foto, expôs meu nome completo. E eu imediatamente tomei a providência de ir na delegacia, registrei um boletim de ocorrência, tinha os dados da pessoa que tinha essa informação que foi passado, que foi gravar um áudio através de um aplicativo de celular, e através desse áudio teve a minha voz distorcida, foi cortado o áudio, eu tenho o áudio completo, e com essas provas que eu tinha, fui na delegacia, foi registrado um boletim de ocorrência. E imediatamente fui super bem atendido pelo delegado que estava de plantão e foi feita uma representação contra a pessoa. E eu estou entrando com processo judicial também. E isso é importante ressaltar que assim, as pessoas têm que tomar alguma providência. Não é porque você foi vítima de um crime que você não sabe a quem recorrer. É importante procurar um profissional que ele vai te dar todas as dicas. É importante registrar esse boletim de ocorrência e todas as medidas vão ser tomadas. E cabe ação de danos morais também em relações trabalhistas, onde um superior hierárquico exerce assédio moral perante um funcionário. E foi o que aconteceu com o Bruno, que está aqui comigo, né? Bruno, como que foi esse processo, né? Como que foi esse assédio moral sofrido? Então, ele gritava muito com a gente, tinha metas absurdas que eram impossíveis de ser cumpridas. E questão de ponto, de horário, ele forçava a gente a bater o ponto e voltar a trabalhar. Ele
Horário de almoço, a gente tinha 10 minutos para comer, eu comia ali mesmo trabalhando, entendeu? E sob pressão, muito gritaria, perseguição, entendeu? Aqueles trabalhadores que não conseguiam atender a meta, ele ficava em cima, gritando, e uma perseguição imensa. E você entrou com a ação e conseguiu ganhar? Sim, consegui provar, né, o assédio moral, o dano moral, a pressão psicológica que ele exercia sobre nós, e eu consegui ganhar o processo. E você também já teve ações contra empresas de telefonia celular também? Sim. Foi muito, assim, a estratégia deles, que utilizaram com a gente, foi uma absurda. Eu cheguei para fazer um orçamento de um aparelho telefônico, e no outro dia já tinha boleto na minha casa, já tinha contrato, já tinha fatura, e quando eu fui cancelar, eles ainda colocaram uma multa de cancelamento sobre aquele contrato. Um valor absurdo, chegou a R$4 mil o valor da multa. E eu também consegui ganhar um processo sobre esses danos morais. Né, Então, e tem a relação de consumo do consumidor também, né? O consumidor que pode se sentir, né, ofendido ou que sofreu um dano. Alguns exemplos a gente dá, muitas vezes pode sofrer dano com uma cobrança ou cobrança indevida, ou quando o nome vai para o SPC, isso é um problema sério, né? Nome no Serasa e SPC. Isso é muito comum. Pessoas terem os seus nomes incluídos no Serviço de Proteção ao Crédito, seja SCPC, seja Serasa, de forma indevida, por uma conta que já pagou. Às vezes a pessoa tem uma relação de consumo com a empresa. Pagou os boletos, mas mesmo assim a empresa incluiu essa pessoa no SCPC ou Serasa. Neste caso, o STJ, até um certo tempo atrás, entendia que a pessoa teria que provar que realmente ela foi efetuar uma nova compra e essa compra foi impedida porque o nome dela estava incluído indevidamente no SCPC Serasa. De um tempo para cá, o STJ entende que o dano é presumido. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que a pessoa teve o seu nome incluído indevidamente no SCPC Serasa ou outro serviço de proteção a crédito, caracteriza dano moral. Então não precisa provar que você foi numa loja e tentou comprar e teve o crédito impedido. Não. O simples lançamento do nome da pessoa de forma indevida, tem que ressaltar isso aí, indevida. Se estiver devendo, não tem problema. Não tem problema, né? Então, de forma indevida, no serviço de proteção ao crédito, caracteriza dano moral. E o que a pessoa tem que fazer neste caso? A pessoa tem que comprovar que foi incluída de forma indevida no serviço de proteção ao crédito, procure um advogado da sua confiança ou procure a Defensoria Pública, se não puder pagar um advogado, e ingressa na ação com uma ação indenizatória por danos morais, já pedindo, inclusive, que a Justiça determine que a empresa retire imediatamente o seu nome do SCPC, Serasa ou outro serviço de proteção ao crédito. Que é um transtorno, né? É um transtorno muito grande, né? E é vexatório, né? A pessoa vai comprar e fala, ainda tem empresa que chama a pessoa sozinha e fala, olha, seu nome, mesmo que tiver restrito, existem alguns casos também que não pode, né? A empresa, a pessoa vai comprar, o nome está no Serasa ou no SPC. Aí vem aí a mocinha ou o rapaz, vem lá e fala assim, a senhora tem restrição na frente de todo mundo, isso não pode também, mesmo que ela esteja devendo em algum lugar e o nome realmente esteja devidamente no SPC. Isso aí a empresa tem que se fazer de uma forma muito discreta. Né? A descrição nesse caso aí tem que ser levada em consideração. Porque é vexatório, humilhante. Humilhante, pessoa, né? com toda certeza. A pessoa se atrapalhou, às vezes nem sabe, de repente foi, né? Às vezes tá incluído de forma indevidamente mesmo. Então. Aí vem lá, vai comprar, a pessoa vem e fala, a senhora tem restrição, não pode não. Muita gente já reclamou disso. Né? Não pode. Né? As empresas têm que tomar cuidado. E na relação de consumo também, uma situação que é bem comum é extravio de bagagens. Por exemplo, né? Você vai passear com a sua família, você vai viajar com a sua família e aí quando chega ao destino, você vai procurar as malas, cadê as malas? As malas foram extraviadas. Então, nesse caso aí, caracteriza também relação de consumo e cabe dano moral. Mesmo que ache a bagagem depois. Aí, se achar a bagagem logo, imediatamente,
aí já não vai caracterizar, né? Imediatamente é difícil, porque você viaja de avião, de repente ela está em outro voo, viaja o Brasil inteiro até chegar ou às na vezes sua. chega no próximo voo ou no dia seguinte, aí talvez isso possa caracterizar apenas um aborrecimento, um dissabor, né? Mas se extraviou a mala, cabe indenização por danos morais. Se perder, cabe. Aí, e o valor a pessoa vai estipular de acordo com o que perdeu, ninguém sabe o que tinha dentro da mala. Isso, aí vai fazer o levantamento, vai apontar o que estava dentro da mala, que aí vai ser o dano material, e a questão do dano moral também. O aborrecimento além do normal que a pessoa sentiu. Com certeza, né? A gente vê, existe muito aborrecimento com coisas assim, né? Com constrangimentos, né? Assim, tanto nessa lei de consumo, essa relação de consumo, né? O consumidor numa empresa, ou então a pessoa... quando extravia uma bagagem, isso é triste. Eu passei por isso, só que chegou a bagagem. Mas viajou o Brasil inteiro, até voltar onde nós estávamos, né, com as crianças, tudo. É um transtorno. Isso causa um transtorno muito grande. E se não chega, a gente tem que comprar, já pensou? Né? Aí precisa mesmo, indenização, né? Exatamente. Mas é isso, eu quero aqui mais uma vez agradecer, Dr. João Paulo. Nosso programa está mais curtinho, né? Não deu... Mas a gente aqui, eu acho que ficou bem explicado sobre controladoria, o que é e que o município precisa colocar em funcionamento, né, para mostrar aí para a população transparência nas suas compras, suas licitações, né, e a gente precisa disso para voltar a ter confiança nas pessoas, nos administradores, né? E também o Estado tem a controladoria, né, o Estado já tem. E precisa, tanto que com transparência, né, ele teve uma nota boa de transparência, né, o nosso Estado. O Estado foi exemplo, né? Foi tirou exemplo. Nota 10. Então, é bom, né, a gente quer que o município também tire uma nota boa de transparência, né? Com toda certeza. Não é verdade? Com toda certeza. Não só Campo Grande, mas o Estado todo nosso aqui, onde nós vivemos, né? Mas eu agradeço porque o senhor veio mais uma vez e já fica aqui o convite para a próxima, né? A gente tem outros temas aqui para tratar e levar ao conhecimento dos nossos amigos e amigas telespectadores, né? Tirando dúvidas, informando, para as pessoas irem aprendendo, né? Eu aprendo aqui, né? Quando eu entrevisto e tiro dúvidas, tiro minhas dúvidas também, vou aprendendo e todos aprendem conosco, né? Eu gostaria que o senhor olhasse ali, ó. O senhor pode falar sobre um dos dois temas aqui para a nossa população. O senhor tem ali 30 segundos para falar. Eu prefiro falar sobre a questão da controladoria, das controladorias municipais. Hoje nós estamos falando muito em combate à corrupção. Combater a corrupção só vai dar certo nos municípios se você tiver uma controladoria eficaz, uma controladoria para valer. Não adianta nada o prefeito dizer que no seu município tem uma controladoria se ela não trabalha para valer, para combater a corrupção, para verificar a legalidade dos atos do gestor público municipal. Então, eu defendo e digo mais, acho que o prefeito tem que ter essa ferramenta como aliado. Não tem que considerar a controladoria como um órgão que vai atravancar a sua gestão. Deve ter a controladoria como um órgão que vai ajudar para que sobre dinheiro para mais saúde, para mais educação, para mais obras para a sua população. Muito bem, já ganhou. Mas é isso, né? É isso mesmo, né? Hoje se fala tanto em corrupção, é muito fácil ficar só falando isso. Mas existe sim ferramentas para diminuir a corrupção, começando pelos municípios, né? Os municípios têm a controladoria interna, né? Muito importante. Mas é isso, eu quero agradecer a sua audiência, se ficou alguma dúvida, manda para nós, tem um telefone aí no seu vídeo, você pode mandar um WhatsApp, né, perguntando. E claro, numa oportunidade nós vamos responder também as suas perguntas, como estamos fazendo hoje, né? Até semana que vem, se Deus quiser, que você possa aí ter um final de semana maravilhoso, que Jesus esteja aí no seu lar, dando harmonia, paz, e que você possa desfrutar desse final de semana em família, tá bom? Até sábado que vem, se Deus quiser.